pessoal, a gente vai estudar a evolução dos seres vivos. Capítulo 3, dá início na página 27 do livro de vocês, beleza? Então a gente vai estudar essa página aqui, que é o seguinte: é tudo sobre a evolução dos seres vivos. Nesse capítulo, pessoal, mostra o seguinte: existem seres visíveis, invisíveis, existem seres comuns e incomuns, existem seres ainda que estão sendo estudados pela ciência, a sua forma, as suas estruturas, o seu modo de vida, né? O seu modo de se adaptar a um ambiente. Um exemplo disso, de um ser bem evoluído, é o ornitorrinco, né? Que é um ser que faz parte do fixismo. O que é fixismo? Que não se modifica, que nem tem nessa página. Então, pessoal, o que é o fixismo? Fixismo, pessoal, o nome já diz, se fixa, ele não muda a sua característica, o seu modo de viver, a sua estrutura corporal dos seres vivos. Seja ele planta, animal irracional, animal racional, né? Então, a evolução, pessoal, é diferente de transformação. Que transformação, vou dar uma diferença aqui. Evoluir é algo que ele começa, né? E ele passa a se modificar e não volta do início. Já a transformação pode voltar do início, né? Sem contar que a evolução ele não tem uma reprodução, e transformação sim, né? Então, a evolução ela muda com o tempo. Já a transformação ela muda de espécie para espécie, beleza? Então essa é a diferença. Lembrando que a transformação ela pode ser dada no nome de transmutação ou transformismo, certo? Que a palavra evolução também ela surge do mutação. O que é uma mutação? Algo que evolui para melhor ou pior, né? Que existe dois tipos de evolução, beleza? Pessoal, a gente vai estudar agora a página 28, que é a embriologia comparada. Pessoal, embriologia. O que é embrião? Vem o ato de fecundação dos dois genes, né? Dos envolvidos na reprodução sexuada. Então, existe a embriologia, ela vem da fecundação, da divisão celular. Aí depois da divisão celular, a origem de tecidos e órgãos. Aí surge o ser, né? De todos os seres vivos. Agora, claro, com mudanças radicais, ou seja, o modo de uma planta viver, do corpo dela é diferente de outro tipo de um tipo de animal, ou de um ser animal racional e irracional, né? Sem contar também, pessoal, que na embriologia nós temos os órgãos vestigiais, que tem estrutura atrofiada, né? No começo e da natureza. Como assim atrofiado? Algo que começa como fosse um bolo, depois começa a se soltar, ou seja, o órgão ele começa uma pequena célula, né? Ele vai se evoluindo até ter o seu formato por completo. Então, isso acontece, por exemplo, uma parte do corpo que tem específico órgãos vestigiais é o cóccix, que nós vemos aqui no livro. O cóccix é um osso, fica lá embaixo da coluna vertebral. Os últimos ossos da coluna, das vértebras, são as últimas vértebras. O cóccix ele é formado por 5 ossos pequenos, né? Por 5 vértebras. Sabemos que a nossa coluna vertebral ela tem 30 vértebras, certo? Ela tem a cervical, a torácica, a lombar, o sacro e o cóccix. Lembrando também, pessoal, que dentro dos órgãos vestigiais a gente tem duas estruturas, que é estruturas análogas e estruturas homólogas, né? Como assim? O que é que tem a ver essas duas estruturas aqui? Eu vou diferenciar cada uma. Estrutura análoga é aquela que tem a mesma função, a parte do corpo que ela tem a mesma função de um ser para o outro, mas tem origem diferente, né? Um exemplo, o mosquito e a ave, né? O mosquito, a asa do mosquito, ele é composto por nervos, né? De um inseto. Já as asas de uma ave, ela é composta por músculos e penas, né? Sem contar por uma parte de uma camada de ossos. Então, para você ver, como assim? O que é estrutura análoga?
tem a mesma função, mas tem origem diferente. Então o mosquito ele voa, ele precisa da asa para voar, a ave também, só que aí eles surgem, a ação deles, a origem deles são de diferentes tipos, né, de células. Já a estrutura homóloga tem corpos ou órgãos com embrião semelhante, certo? Fazendo uma função diferente ou igual. Exemplo, braço e a pata. Um braço de um ser humano para uma pata de um cachorro, de um gato. Então, sabemos que a gente tem 2 braços, já um animal como o gato, cachorro, tem 4, né? 4 patas. Só que origens diferentes, ou seja, é diferente o formato de um braço para uma pata, só que com um objetivo, com uma função, se deslocar, né? Se locomover, né? Sair do local para outro. Então, essa é a nossa embriologia comparada. Pessoal, a gente vai estudar o estudo dos fósseis, né? Nesse capítulo também. O estudo dos fósseis, pessoal, é o seguinte: quem estuda, o ramo da biologia que estuda os fósseis é a paleontologia, que nem a gente vê aqui. Então, os cientistas que estudam os fósseis, a origem de onde ele veio, qual os componentes químicos e físicos que aconteceu durante aquele fóssil, tudo vem da paleontologia. O que é fóssil? É uma sequência cronológica, pessoal, da evolução. Como assim, sequência cronológica? Depende do clima, depende do ambiente onde ele se encontrava antigamente, né? Toda a sua composição corporal, a sua evolução química, física, biológica. Então tudo isso é uma sequência cronológica. Lembrando que um fóssil ele é raro você encontrar, né? E além dele ser raro, por quê? Porque milhões e milhões de anos ele vai acontecer um fóssil, dependendo da natureza. Então não depende da espécie, da natureza, do modo dele viver, a adaptação onde ele se encontrava antes, né? Tudo isso tem uma evolução e uma transformação, certo? Como acontece um fóssil? Um fóssil, pessoal, quando um ser ele morre, o organismo dele desaparece pela ação dos fungos e bactérias. Então, com o tempo, esses fungos e bactérias vão tomando conta desse corpo em decomposição e ele acaba, esse organismo acaba desaparecendo rapidamente, né? Que é uma forma lenta, mas lenta no tempo, mas a composição é rápida, né? A decomposição. Esse fóssil também, além de ter ele desaparecer através da ação dos fungos e bactérias, eles também precisam ser interrompida a decomposição. A decomposição, tu não sabe o que é decompor. É um corpo que ele está em estado de mutação. Como assim? Nele, ele vai ficando podre com vários dias e vai criando fungos e bactérias, né, dentro dele, do próprio corpo. Por causa do oxigênio, dando origem a larvas, né? Então, essa decomposição precisa ser interrompida para poder acontecer o fóssil, né? Aí depois dela ser interrompida, a decomposição ser interrompida, ela acontece o soterramento rápido e isola os restos orgânicos, ou seja, todos os restos mortais vai ficar naquele local onde o fóssil, o animal, se estava ao longo do tempo. Então isso acontece nos fósseis, beleza? Pessoal, a gente vai estudar a teoria de Lamarck, né? Que está dentro da teoria da evolução. Como assim? Lamarck, ele foi o cientista responsável para estudar a evolução dos seres vivos, né? A maior frase dele na ciência é a lei do uso e desuso, né? Que no caso são 2 cientistas que estudaram a evolução. Lamarck, está na página 29, e Darwin, né? Que está na página 30, né? Tá aqui, ó. Seleção natural e espécies, das espécies, a teoria de Darwin. Então esses 2 cientistas é o que estudaram a evolução. Agora a gente vai estudar a diferença deles dois, da teoria dos dois, né? Falando um pouquinho sobre Lamarck, ele, que nem a gente vê aqui, 1774 até 1829, né? A sua vida. Ele foi um dos primeiros cientistas, né, a explicar a evolução. Depois dele, ele foi o primeiro, na verdade. Depois dele vem Darwin, né, para ajudar na pesquisa da evolução. E de lá para cá vai surgindo mais cientistas. Então, Lamarck, ele
considera a lei do uso e desuso. Como assim? Ele considera, a pesquisa dele, a teoria dele, considerava que quanto mais um ser ele usa a parte do corpo, mais aquela parte do corpo ela vai tendo mais características. É o exemplo da girafa. Segundo a teoria dele, ele fala que a girafa ela tem um pescoço longo, mas graças ao longo do tempo. Porque a girafa ela tem um pescoço curto na sua origem, quando se originou a sua espécie. Então, ela nasceu com o pescoço curto. Então, com o tempo, a girafa ela precisava se alimentar. Então, ela foi procurando galhos em alturas. Aí, ela precisava se alimentar. Aí, ela foi forçando o pescoço para se alimentar, para erguer a cabeça para se alimentar, para chegar ao alimento. Aí, com o tempo, a hereditariedade da girafa, da reprodução, acabou usando muita célula do corpo, do pescoço delas, né? E elas acabaram reproduzindo, tendo filhote, tendo a sua reprodução com aquela célula do pescoço maior. Por quê? Porque é um modo dela se adaptar ao meio que ela vive. Então, a teoria dele fala sobre isso, a lei do uso e desuso, né? Já Darwin, ele explica adaptações. Como assim? De vez de um ser, voltando de novo para Lamarck, só para terminar. Lamarck diz que o quê? Um ser, ele foi através do quê? Da adaptação. Um ser, ele se adaptou ao meio, né? Já Darwin é o contrário. Darwin, a teoria de Darwin estuda o quê? É que o ambiente é que se adaptou ao animal, ao ser. Então, os seres tinham que estava em determinado local e aquele local se adaptava ao ser que ficaria nele, né? Tinha o seu acasalamento, a sua alimentação. Então os seres foram evoluindo através do ambiente, né? E isso acontece com a mutação. Então a mutação é igual a transformação, é uma seleção natural. O que é uma seleção natural? É algo que vai se modificando com a natureza. Então essa teoria de Darwin é diferente da de Lamarck. A de Lamarck é que o ser, ele convivia no ambiente, né? Precisava conviver no ambiente para se adaptar. Já a teoria de Darwin é o ambiente que se adaptava ao ser, certo? Lamarck também, pessoal, ele o que é que ele dava mais ênfase? Ele defende a evolução como uma causa específica, ou seja, o ser, ele praticava atos de alimentação, de acasalamento, de reprodução, de associar o clima, né, se adaptar ao clima. Já Darwin, ele dizia o quê? Que o tempo ia se modificando juntamente com o animal, né? O animal ele ia se adaptando com o tempo através do ambiente. O ambiente é que dava o conforto aos seres, né? Que no caso isso é chamado de seleção natural, beleza? Pessoal, só para terminar essa comparação desses dois cientistas, no livro também fala um pouco sobre a genética. Em nenhum momento os dois, nem Darwin e nem Lamarck, considera que um ser é gene do outro, nessa teoria deles, certo? Um ser ele surgiu através do meio ambiente, então não de genes. Nenhum dos dois defende a reprodução como uma origem de genes, né? Da genética. Em nenhum momento acontece isso, beleza? Eles dois não defendem essa tese. Pessoal, a gente vai ver a formação de novas espécies. A formação de novas espécies, pessoal, se deu pelas modificações, tanto de seres como também do ambiente. Então, de acordo com a modificação do ambiente, acontece as raças geográficas. Como assim raças geográficas? Raças de espécies, né? E geográfica de espaço, de terra, então do ambiente, da natureza. Então, de acordo que os seres se adaptam ao meio onde vivem, da natureza, então acontecem as raças geográficas, que no caso são populações alopátricas. Existem dois tipos de raças geográficas. As raças simpátricas e as alopátricas. A gente vai ver a diferença dos dois. Então, raças simpátricas é aquelas que vivem na mesma área. São espécies que vivem na mesma área. Já de populações, né? Que nem diz aqui, populações, quando duas populações ou espécies vivem na mesma área. Então, dizemos que são simpátricas.
Já alopátricas é ao contrário, já os grupos vivem em áreas diferentes. Então quer dizer que, por exemplo, várias populações, várias espécies de animais vivem num determinado ambiente, no mesmo ambiente, eles formam uma raças geográficas simpátricas. Já quando elas vivem em ambientes, essas populações vivem em ambientes diferentes, que um não pode viver juntamente com o outro por causa do ambiente, aí são raças alopráticas, certo?